Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sabrina Alves e já te convido no início desse vídeo a assistir essa aula comigo dos produtos notáveis, que o tema é o quadrado da soma de dois termos. Mas antes da gente ir para a explicação do vídeo, eu quero te pedir para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal, tá bom? E compartilhar aí com quem precisa, que isso vai estar ajudando muito o trabalho da professora, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem direto para o vídeo. Quadrado da soma de dois termos é um dos produtos notáveis. E o que é um produto notável? Produto tem a ver com multiplicação, é o resultado de uma multiplicação. Se eu te pergunto qual é o produto entre os números 2 e 3, você vai me responder o 6, né? Porque se pega o 2 e multiplica pelo 3, o resultado é 6, ou seja, o produto. O produto é o resultado de uma multiplicação. Daí que vem o nome produto. E notável, porque sempre vai acontecer alguma coisa aí, por exemplo, no quadrado da soma, sempre vai aparecer ali um padrão, né? E esse padrãozinho a gente vai estar utilizando como uma fórmula ali para resolver, como um método de resolução, toda vez que aparecer um quadrado da soma entre dois termos, tá bom? E aí eu vou te mostrar aqui a demonstração geométrica do quadrado da soma de dois termos através dessa figura aqui. Então, eu tenho aqui um quadradão com essas medidas dos lados. Então, considerando esse quadradão aqui, ó, desconsiderando as partes que a gente fez a decomposição das figuras nessas figuras menores, tá? Vou considerar a figura inteira, ó, esse quadradão aqui. Se eu fosse calcular a área desse quadrado, se fosse calcular a área desse quadradão, como que eu faço para calcular a área de um quadrado? Se eu tenho, por exemplo, aqui um quadradinho, ó, ficou feio, né? Vou fazer um quadrado melhor. O quadrado, ele possui todos os lados de mesma medida. Imagina que está um quadradinho aí certinho, né? Então, se aqui mede L, essa medida é L, esse lado também mede L, esse lado mede L e esse lado também é L, ou seja, o quadrado possui todos os lados com a mesma medida. Para eu calcular a área, que é tudo que cabe aqui na superfície do quadrado, eu vou multiplicar aqui lado vezes lado. Você pensou nisso, né? Base vezes altura, tá correto. E L vezes L, lado vezes lado, é a mesma coisa que lado ao quadrado. Concorda? Né? L vezes L é a mesma coisa que L ao quadrado, e aí eu encontro a área de qualquer quadrado. Então, para encontrar a área de um quadrado, basta pegar a medida do seu lado, uma das medidas do seu lado, e elevar ao quadrado, assim que encontramos a área de qualquer quadrado. Tá bom? Então, aqui eu quero a área desse quadradão aqui, ó. A área desse quadradão aqui. Então, eu vou ter que pegar a medida do seu lado e elevar ao quadrado, tá bom? Então, aqui, ó, qual é a medida do lado desse quadrado? A medida do lado é tudo isso aqui, ó. Daqui até aqui. Se a gente prestar atenção, a parte verde mede A, chamei de A, né? Estou trabalhando com a parte algébrica. E daqui para cá, ó, mede B. Então, o total é a soma dessas duas medidas, ou seja, o lado desse quadrado é A mais B. Essa é a medida do lado do nosso quadradão grandão. Aqui em cima também, ó, o lado mede A mais B. Daqui para cá é A e daqui para cá é B. Logo, o lado mede A mais B. Então, se eu quero encontrar a área total dessa figura, eu vou multiplicar duas dimensões do quadrado, né? A medida dos dois lados. É esse vezes esse. Lado vezes lado. Ou seja, eu vou pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. É assim que a gente encontra a área do quadrado. Então, vou fazer isso aqui, ó. A mais B. Isso tudo aqui é o quadrado. Então, A mais B é o lado do quadrado, ó, tá aqui, ó, medida do lado, elevado ao quadrado. Isso vem lá da fórmula do quadrado, tá bom? Então, isso daqui é o quadrado da soma entre dois termos. E aí eu vou te demonstrar pela figura geométrica, né? Pela forma geométrica. Então, vamos fazer primeiro aqui pela forma geométrica. Se eu quero a área desse quadradão grandão, eu posso fazer da seguinte maneira também. Eu posso pegar e somar as áreas dessas outras figuras que estão dentro desse quadradão. Se eu somar a área do quadrado verde,
com a área desse retângulo, mais a área desse quadradinho, mais a área desse retângulo, que está formando o quadradão, eu vou ter a área total, que é o que eu quero. A área do quadradão, formado por essas figuras que eu fiz aqui a decomposição, né? Então, vamos lá. Quanto que mede a área desse quadrado verde? Lembrando que a área do quadrado é a medida do seu lado ao quadrado. Então, a medida do lado do quadrado verde é só A, ó. Do quadrado verde é daqui para cá. A medida do lado é A. Então, a sua área, eu pego o lado A e elevo ao quadrado. Então, essa é a área só dessa parte aqui verde, ó. Desse quadrado menor aqui verde, tá bom? A área dele é A ao quadrado, porque depois a gente vai somar todas essas áreas para encontrar a área do grandão, que é o resultado disso aqui, tá bom? Qual a área desse retângulo aqui, ó? Então, aqui eu tenho esse lado que mede B, agora eu tenho um retângulo, ó, esse de azulzinho aqui, ó. Tem um retângulo, mede B, e daqui para cá, ó, o nosso retângulo, qual é a medida desse lado aqui? É a mesma medida do lado do quadrado verde ali, ó. Esse lado aqui do quadrado verde é A, aqui é A e A. Então, aqui embaixo, que é a mesma medida lá do lado do quadrado verde, também vai ser A. Então, a área desse retângulo aqui é base vezes altura, largura vezes comprimento. Então, é A vezes B. Vou colocar aqui, ó, A vezes B. É a área do retângulo. Aqui esse retângulo também tem as mesmas dimensões desse, portanto vai ter a mesma área. Ó, aqui é B e daqui para cá é a mesma medida do lado do quadrado verde, que é A. Então aqui também é A. Logo, a área do retângulo desse aqui é B vezes A ou A vezes B, já que a multiplicação é comutativa. Se eu trocar a ordem ali dos números, das letras na multiplicação, não vai alterar o resultado. Então, tanto faz eu fazer B vezes A quanto A vezes B. Vou colocar em ordem alfabética para ficar semelhante aqui, né? A vezes B é a área desse retângulo. E aí só falta encontrar a área desse quadradinho vermelho aqui, que está fazendo a composição do nosso quadradão, que a gente quer saber a área do quadradão, né? Então, a área desse quadradinho aqui é um quadradinho aqui, ó. Daqui para cá mede quanto? É a mesma medida do lado do retângulo, desse lado aqui B, ó. Então, aqui é B. E aqui, daqui para cá, também é B, já que é um quadradinho, ó. Essa medida é a mesma medida daqui. Então, também é B. Então, a área desse quadradinho é B vezes B, que é B ao quadrado, né? A área do quadrado pega a medida do lado e eleva ao quadrado. B vezes B, que é a mesma coisa que B ao quadrado. Agora que eu já tenho a área do quadrado verde, a área dos retângulos e a área desse quadradinho, eu tenho a área total, que é o que eu quero. Então, a área total é a soma de todas essas áreas que estão fazendo a composição desse quadradão maior. Vou escrever para cá, tá? Então, a área, que é a medida do lado do quadrado maior ao quadrado, vai ser a soma disso aqui. Então, vou pegar aqui, ó, o A ao quadrado, mais, vou pegar a área desse retângulo, que é AB, mais a área desse outro retângulo, que também é AB, mais a área desse quadradinho, que é B ao quadrado. Fazendo isso, eu encontrei isso aqui, ó, que é a área do quadradão. Então, esse resultado aqui é a soma das áreas dessas figuras que estão dentro do quadradão, tá bom? Daí eu encontrei isso aqui, que é igual, é equivalente à área do quadradão, tá bom? Daí a gente encontrou aqui uma expressão algébrica, que você já deve conhecer também, né? Adição e subtração, adição lá dos polinômios. Então, aqui eu consigo identificar termos que são semelhantes, que possuem a mesma parte literal. Fala para mim quem é. Aqui no meio, né? Ó, AB, AB. São semelhantes, possuem a mesma parte literal. Então, eu vou adicionar esses termos. Então, na adição, a gente não vai mexer com os poentes das letras, os que estão aqui em cima, não vai fazer nada. A parte literal, a parte das letras, é só para verificar se os monômios, se os polinômios ali,
se eles são semelhantes. São semelhantes porque aqui é AB e aqui também é AB. Vamos somar os coeficientes numéricos, que é o número que vem na frente. Professora, não estou vendo nada. Não tem número? Tem. Quando não aparece, aqui é 1 e aqui é 1. Coloca 1. Então, aqui eu tenho 1AB mais 1AB, eu vou ter 2AB. Vou chamar o AB de laranja. Uma laranja mais uma laranja, eu vou ter 2 laranjas. Laranja é a parte literal, tá bom? E esse aqui, ó, o A quadrado não tem semelhante, só faz repetir. Mas aqui, ó, deu 2AB mais o B ao quadrado. Então, isso aqui é igual aqui ao quadrado da soma de dois termos. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que a área do nosso quadradão. Então, eu encontrei isso aqui, ó, tá bom? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Esse 2 aqui veio da soma dos dois retângulos que tinham a mesma área. Então, um retângulo aqui mais a área do outro retângulo deu a área de dois retângulos AB, tá bom? Por isso que veio esse 2 daqui da nossa figura geométrica, ó, porque eu tenho dois retângulos de área AB. São semelhantes, eu somei. Então, ficou A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E esse aqui é o nosso padrão. Esse aqui é o nosso padrão, vai ser o nosso produto notável. Então, toda vez que eu tenho o quadrado da soma entre dois termos, vai aparecer esse padrão aqui, que a gente fez pela forma geométrica. E eu também vou demonstrar pela forma algébrica, fazendo a multiplicação dos polinômios, tá? Então, aqui, ó, vou chamar esse cara aqui de primeiro termo. Então, esse aqui eu vou chamar de primeiro termo, a gente chama, né? Primeiro termo, né? E esse aqui é o segundo termo. Segundo termo. Então, o que ficou aqui pra gente? Essa formulazinha que você vai usar aí nos exercícios. Esse A aqui tá ao quadrado. Só que esse A é quem? É o primeiro termo. Então, como que eu faço para escrever? Eu posso escrever assim, ó. Que o primeiro, eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado. Foi assim que ficou lá, ó. O A é o primeiro termo, que eu chamei primeiro termo A, e o B de segundo termo. Mais, que é da fórmula, duas vezes, porque aqui estão se multiplicando, duas vezes o A, que é o primeiro termo, então duas vezes o primeiro termo, vezes o B, que é o nosso segundo termo, ó, segundo termo. Então, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo, já que é o B, é o segundo termo, o segundo termo ao quadrado, tá bom? Então, essa aí é a fórmula do quadrado da soma entre dois termos. É isso aqui que vocês vão estar desenvolvendo e utilizando aí nos exercícios, tá bom? Primeiro termo ao quadrado, né? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Agora a gente vai fazer a representação pela forma algébrica, tá? Então, vou pegar aqui esse A mais B ao quadrado, esse A mais B ao quadrado aqui, vou escrever aqui embaixo, ó. A mais B ao quadrado. E aí a gente vai desenvolver esse produto. Eu não falei que é um produto, tem a ver com multiplicação. Onde que está a multiplicação? Está aqui na potenciação, porque a gente multiplica aqui, ó, A mais B vezes A mais B, multiplicando as duas dimensões do quadradão, eu tenho a área do quadradão. Então, aqui, ó, o A mais B ao quadrado, quando eu tenho uma coisa ao quadrado, é essa coisa vezes ela mesma. Quanto que é 5 ao quadrado? Se tu for escrever em forma de multiplicação, vai ficar 5 vezes 5. Quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. Quanto que é x ao quadrado? É x vezes x. E quanto que é A mais B ao quadrado? É A mais B vezes A mais B. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A mais B vezes A mais B. Então, aqui, ó. Vou fazer A mais B vezes A mais B, tá? Então, eu tenho isso aqui. Repetir a base, que é A mais B, na multiplicação duas vezes, porque o expoente é 2. Isso aqui é potenciação, é o básico.
Agora aqui eu tenho uma multiplicação de um polinômio por um polinômio. Então aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. É aquele famoso chuveirinho, tá? Então eu vou pegar aqui, vou até fazer de outra cor. Vou pegar o primeiro termo daqui e vou multiplicar com todo mundo lá do segundo parênteses. Aqui é multiplicar, porque ó, aqui no meio eu tenho a operação de multiplicação. Então a gente não está somando, a gente está multiplicando. Vou multiplicar primeiro o A vezes A. A vezes A vai dar A ao quadrado, né? Isso é somar os expoentes. Mas agora o A vezes o B é AB. Pronto. Já multipliquei o A daqui com todo mundo do segundo parênteses. Agora eu vou pegar o B, que é o segundo termo aqui, ó, o mais B, e vou multiplicar com todo mundo também do segundo parênteses. Quando eu multiplico aqui, ó, vai dar mais com mais vai dar mais. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, tá? Multiplicação comutativa. Vou colocar na ordem alfabética. A, B. B vezes A é a mesma coisa que AB, A vezes B. Mas, agora multiplicando B por B, B vezes B vai dar B ao quadrado, tá? É a mesma coisa que a gente encontrou aqui, ó. A área do quadrado verde, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse quadradinho. A mesma coisa fazendo aqui pela potenciação, tá bom? Resolvendo pela multiplicação de polinômios. Encontrei também aqui, ó, dois monômios semelhantes que dá pra gente somar. Vou colocar aqui pro lado. O A quadrado não tem com quem somar, repete, A quadrado, mais 1AB mais 1AB vai dar 2AB, mais o B ao quadrado que não tem termos semelhantes. Encontrei a mesma coisa daqui, ó, a mesma coisa que eu tinha encontrado aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso padrão, vai ser a nossa formulazinha do quadrado da soma de dois termos. Quer dizer que A mais B ao quadrado é igual a A quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Lembrando que o A é o primeiro termo e o B é o nosso segundo termo, como eu tinha feito, identificado ali para vocês, tá bom? Isso aqui é para a gente entender a representação algébrica. Aqui também é uma representação algébrica, mas a gente utilizou aqui, ó, tirando aqui da representação geométrica para formar nossa representação algébrica. No segundo caso, eu resolvi aqui a potenciação fazendo a multiplicação de polinômios e encontrei também a mesma coisa. É só para te demonstrar, não vai precisar estar fazendo toda hora isso aqui, fazendo desenho, fazendo a multiplicação. Só se esquecer da formulazinha, aí tu pode aplicar a propriedade aqui mesmo da potenciação em si, a potenciação em si, aplicar a distributiva da multiplicação e encontrar o mesmo resultado. Só que aí a formulazinha, o padrãozinho, vai te ajudar a fazer mais rápido, tá bom? A gente vai fazer alguns exemplos agora usando isso aqui. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo, dois exemplos para resolver o quadrado da soma entre dois termos. Então, ó, vou chamar esse aqui de primeiro termo e esse aqui, o 2, vai ser o nosso segundo termo, tá? E aí, como que a gente faz? Lembra da formulazinha? Vou até escrever aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Primeiro termo, quem é? X. Segundo termo, quem é? É o 2. Então, onde tiver primeiro, eu vou colocar X. E onde tiver segundo, não vai confundir com esse 2 aqui que é da fórmula. Segundo, pra gente, vai ser o nosso 2, tá? Então, vai ficar assim, ó. Primeiro termo ao quadrado, x é o primeiro termo, então vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes esse 2, lembra que a gente tinha dois retângulos? 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que pra gente agora é 2, mais o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? É o 2. Então, vai ficar 2, só que é o quadrado, que é da fórmula, lembra? Agora é só resolver isso aqui
e o exercício está resolvido. Ó, o que dá para resolver? X ao quadrado continua sendo x ao quadrado, não dá para fazer nada. Mas aqui, ó, dá para resolver essa multiplicação. Multiplica os números, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes o x é 4x, porque eu não sei quanto que é o x. Mas 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Aqui acabou a continha. Esse é o resultado. Por quê? Não tenho termos semelhantes. Essa é a resposta. Muito fácil, né? Vamos fazer mais uma? Aqui na letra B. X mais y ao quadrado. Também tem um quadrado da soma entre dois termos. O nosso primeiro termo é o x. Agora o nosso segundo termo é o y. Então, bora lá. Primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado. Agora não vou fazer essa parte aqui, já vou fazer a fórmula, mas se você esquecer, tem que estar fazendo, tá? Ó, vou colocar até aqui em cima, a mais b ao quadrado. Ou eu posso colocar o primeiro e segundo termo, né? Vou colocar primeiro e segundo, ó. Primeiro e segundo termo. Então, vai ficar o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo ao quadrado. Agora, substituir aqui. O primeiro termo para a gente é x, então ficou x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que agora é y. Mais o segundo termo ao quadrado. O meu segundo termo é y, então vai ficar y ao quadrado. Vamos resolver. Aqui vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y é 2xy. E y ao quadrado, como eu não sei quanto vale o y, eu deixo y ao quadrado. Não tenho mais termos semelhantes para somar? Acabou. Essa é a resposta. Tá bom? Entendeu? Gostou? Agora eu vou apagar. Dá o print aí que eu vou apagar e colocar outros exemplos para você conseguir resolver todas as questões envolvendo o quadrado da soma. Agora eu trouxe mais 3 exemplos para a gente verificar o quadrado da soma aqui de dois termos, tá? No exemplo C, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho o quadrado da soma entre dois termos. Vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso primeiro termo, ó. Então, o nosso primeiro termo agora é tudo isso, 5x. Isso aqui é o primeiro termo. O nosso segundo termo é tudo isso aqui, ó. 7y, tá? Então, agora tem mais de uma coisa ali. O nosso primeiro termo não é só um número ou só uma letra. É um número e uma letra, são duas coisas, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando tiver mais de uma coisa, quando for aplicar ali a formulazinha do quadrado da soma, a gente vai colocar entre parênteses, tá bom? Então, olha só. Vou pegar ali o primeiro termo ao quadrado, que é o 5x, então vai ficar 5x ao quadrado, porque se eu não colocar o parênteses, quem vai ficar ao quadrado é só o x. E o nosso primeiro termo não é só o x, dá para ver que é 5x. Então, precisa do parênteses, professora? Precisa do parênteses, tá? Então, aqui, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes, lembra dos dois retângulos da área? 2 vezes o primeiro termo, 5x. Aqui precisa do parênteses? Aqui não vai precisar, mas se colocar, vai mudar alguma coisa? Não. Se quiser colocar, coloca, tá? E na multiplicação não precisa, porque o 5x está positivo. Primeiro termo vezes o segundo termo, 7y. Pronto. Mais o quadrado do segundo termo ao quadrado. Vai ser o 7y ao quadrado. Aí aqui eu preciso do parênteses para todo mundo ficar ao quadrado, né? Que é o 7y. Agora a gente tem que resolver tudo isso aqui, tá? Olha só. 5x ao quadrado. Esse expoente 2 é tanto do 5 quanto do x. Então, vai todo mundo ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. X ao quadrado é x ao quadrado. É só juntar. Eu não sei quanto que vale o x. Então, se eu elevar ele ao quadrado, ele fica x ao quadrado, tá? Mas, agora aqui, ó, na multiplicação tem que tomar cuidado, porque a gente vai multiplicar todos os números e multiplicar todas as letras, primeiros números.
Aqui, ó, vou fazer o 5 vezes 7, que dá 35, e 2 vezes o 35, porque tem o 2 aqui multiplicando, vai multiplicar todos os números. 5 vezes 7, 35, e 35 vezes 2 vai dar 70, né? 35 vezes 2 vai dar 70. Agora as letras x vezes y, na multiplicação a gente vai somar expoentes se as letras forem iguais. Como as letras não são iguais, não dá para somar. A propriedade de potência é só para multiplicação de potências de mesma base, ou seja, mesma letra, se for letra, né? X com x e y com y. Agora, x e y são letras diferentes, não dá para fazer nada com expoentes. Então, o que eu vou fazer? Vou só juntar elas no resultado 70. Então, vai ficar x, y. 70xy mais 7y ao quadrado é a mesma situação do 5x ao quadrado. O expoente 2 é tanto do 7 quanto do y, então vai todo mundo ao quadrado. 7 ao quadrado, aí tem que lembrar da tabuada. 7 vezes 7, 49. Y ao quadrado é letra, não sei quanto é? É y ao quadrado. Depois de fazer todas essas resoluções das potenciações e da multiplicação, tu vai verificar se tem termos semelhantes. Nesse caso não tem, não posso somar x quadrado com xy e nem com y ao quadrado. Então não dá para fazer mais nada, não dá para reduzir mais os polinômios, o resultado é esse, tá? Essa é a sua resposta. Ok, vamos para o próximo exemplo. Mesma coisa aqui, ó. É a mesma fórmula? É a mesma fórmula. Não importa ali, ó. Só tem que identificar quem é o primeiro termo, é tudo isso aqui, ó. Meu primeiro termo é 2x quadrado. E o meu segundo termo é y ao quadrado. Aqui tem que tomar cuidado, porque a gente vai ter uma propriedadezinha da potenciação. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro termo, então vai ficar tudo aquilo ali, ó, 2x quadrado ao quadrado, ó, o x já está ao quadrado, só que ele vai ao quadrado de novo. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é y ao quadrado. Mais o segundo termo, que é y ao quadrado, elevado ao quadrado. Pronto. Fez certinho, não vai esquecer de nada, agora é só resolver isso aqui. 2x ao quadrado, vou fazer o 2 ao quadrado, que é 4. X ao quadrado é uma propriedade da potenciação, ó. X ao quadrado elevado ao quadrado, eu tenho uma potência de uma potência. O que eu faço? Repito a base, que é o x, e aqui eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 vai dar aqui em cima o expoente 4. Essa é a propriedade que a gente vai utilizar aqui, ó, na potência de potência. Então, quando a letra já vem com o expoente, está elevado a outro expoente, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar x elevado à quarta potência, tá? Continuando aqui, ó. Agora a gente vai resolver aqui, ó, as multiplicações que tem entre essas duas adições. Vou multiplicar os números de fora, esquece aqui os expoentes, não vou pensar nisso. 2 vezes 2 dá 4, x ao quadrado vezes y ao quadrado são letras diferentes, não vai somar expoentes que vai dar ruim. Se fosse x quadrado com x, ia somar. Se fosse y com y se multiplicando, ia somar expoente, porque é uma propriedade da potenciação, mas são letras diferentes, não dá. Só repete igual aqui do lado do resultado da multiplicação de 2 vezes 2, que deu 4. 4x quadrado, y ao quadrado. Mas, aqui eu também tenho a propriedade potência de potência. Repete a base, que é o y, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, expoente 4. Acabou. Não tenho mais termos semelhantes. O resultado disso aqui vai ser essa linha aqui. E o último exemplo que eu trouxe para vocês é com frações. E agora, professora, com fração, não sei, esqueci. É a mesma regra. Tudo que tu fez aqui, tu vai fazer lá. Só que agora tu vai ter que lembrar das propriedades operatórias com frações. Mas a regra, a formulazinha, é a mesma. Eu tenho o quadrado da soma entre dois termos. Primeiro, identifica quem são os termos. O primeiro termo é tudo que vem aqui antes do sinal de mais. Isso aqui é o primeiro termo. Tudo isso, 3/5 de x. O segundo termo é tudo isso aqui, que é o segundo termo. 8/7 de y.
tá bom? Primeiro termo, segundo termo, é tudo isso. Agora a gente vai aplicar a mesma propriedade, a mesma regrinha, né? Olha só, primeiro termo ao quadrado, tem mais de uma coisa? Fica entre parênteses. 3/5 de x, tudo isso ao quadrado, é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 3/5 de x, vezes o segundo, que é 8/7 de y, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é isso aqui. Então, vai ficar 8/7 y ao quadrado. Não vai esquecer da letra, que ela faz parte do segundo termo, é tudo isso. Feito isso, tu aplicou a formulazinha lá do quadrado da soma. É a mesma coisa para todos, não importa se é fração, se é número decimal. Pegou um quadrado da soma, vai fazer desse jeito. Depois a gente vê o que tem que fazer, tá? Então, aqui, ó, dentro do parênteses, eu tenho 3/5 elevado ao quadrado e x elevado ao quadrado. Como que eu elevo uma fração ao quadrado? Eu posso fazer 3/5 vezes 3/5. Ou eu posso fazer o 3 ao quadrado, que vai dar 9 em cima, ó, 9, 3 ao quadrado é 9, né? Vou resolver a potenciação. E aqui embaixo eu tenho 5, que também vai ficar elevado ao quadrado. 5 vezes 5 vai dar 25. E o x também ao quadrado, porque ele está dentro do parênteses. Fica x ao quadrado. Acabou? Aqui acabou. Vamos continuar. Mas, agora aqui, professora, não sei. A gente vai multiplicar primeiro os números. Aqui não dá para simplificar um de cima, porque na multiplicação a gente simplifica, tá? Não deu aqui, então o que eu vou fazer? Vou multiplicar todos os números que estão em cima. 2 vezes 3 vezes 8. Vai dar o resultado em cima aqui da nossa fração. 3 vezes o 8 dá 24. 2 vezes o 24 vai dar 48 em cima. Embaixo da fração é tudo que está embaixo também se multiplicando. 5 vezes o 7 vai dar 35 aqui embaixo. Ficou 48 35avos. Só que a gente tem que multiplicar as letras, ó. X vezes y é xy. Não dá para somar expoente, fica xy. Continua, mas agora só preciso resolver essa potenciação. 8/7 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, tabuada. 7 ao quadrado aqui embaixo é 7 vezes 7, que vai dar 49 aqui embaixo. E y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Gente, é a mesma coisa. Dificuldade alguma? Não, né? Então, se você entendeu, comenta aí. Se não entendeu, comenta também sua dúvida para eu tentar te ajudar e também gravar outros vídeos, tá? Aqui não dá para somar porque não são semelhantes. Então, acabou, tá? É sempre desse jeito. E aí eu apresentei vários tipos de exercícios que podem estar te ajudando. Se você ainda não curtiu, deixa sua curtida e seu comentário aí e compartilhe com seus colegas que precisam ver essa aula. Tá bom? Até a próxima!